traduzir a dúvida de todos de que algum dia seja possível surgir um jogador capaz de se igualar a ele. Faltava alguém assim como Pelé para completar a obra da princesa Isabel. O preto era livre, mas sentia a maldição da cor, a escravidão da cor, dom de tanto preto não querendo ser preto. Assim, Pelé cumpriu uma missão: permitir que os pretos, brasileiros e de todo o mundo pudessem livremente ser pretos. O Pelé mudou o parâmetro e o patamar do futebol na nossa época. E mudou, inclusive, a nomenclatura. Tem o Pelé da música, tem o Pelé das artes, da esquadrilha de alumínio, o Pelé da política não tem, mas enfim. E tem o Pelé do futebol, que é o próprio Pelé. E ao mesmo tempo a gente ficou com essa coisa do tem que chegar no nível do Pelé, mas o Pelé é um ET de outro planeta, não é nem brasileiro, é de um outro planeta. Então você criou uma coisa muito forte que até o próprio Pelé, quando deixa a seleção em 71, você fala, e aí? Quem é que vem? Você pode possivelmente comparar muitos movimentos do futebol do Pelé, do Garrincha, a momentos da capoeira e de outras danças africanas. Pelé e Garrincha derrubaram esses muros, provaram uma superioridade no futebol do negro, incorporou a beleza dos gestos, da corrida. Eles, de uma certa forma, foram ensinando aos brancos jogar com ginga, jogar como diz Jorge Ben, com malícia, né? O Brasil não seria Brasil se não tivesse o sangue negro, não. O futebol, a história do futebol brasileiro, ela passa pela excelência do pé de obra negro. O futebol brasileiro não pode. E isso que eu estou falando não é um segregacionismo, ao contrário. Né? Um dos maiores jogadores que o futebol teve quase no final do século XX chama-se Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Mas o futebol, por ser um esporte que sempre também despertou a atenção das classes mais humildes, foi nessas classes mais humildes que o futebol viu um pé de obra negro muito qualificado. Muitas vezes se fala de branqueamento, né? O branqueamento nesse sentido, no sentido de que da aproximação dos valores brancos, né? Aproximação dos negros, pelos negros, dos valores brancos, como prestígio, fama, condição de vida, não diria nem riqueza, porque deles todos, acho que o único que ficou rico foi Pelé. O Pelé nos ajudou muito para acabar com aquela imagem que o negro não ia, que o negro era analfabeto, que o negro não sei o quê. Então, o Pelé, quando surgiu o seu Edson Aranha do Nascimento, foi a coisa mais linda que aconteceu na vida dos negros brasileiros. E tentava fazer as coisas iguais, né? Sempre que o Santos vinha ao Rio de Janeiro, o Santos hospedava-se no Hotel Novo Mundo, que fica ali na praia do Flamengo. E eu fazia questão de ir lá só para ver Pelé, Coutinho, Mengalvio, Lima, todos eles, por acaso todos negros, passarem ali. E todo jogo do Santos eu ia ao estádio. E naquele momento, o Pelé consegue resgatar a autoestima do negro brasileiro. Isso é muito forte. O psicanalista da sociedade brasileira foi Pelé. Pelé, Garrincha, esses dois ícones do futebol brasileiro, eles derrubaram os muros do preconceito racial. Assim como Bolívar foi o libertador das Américas, os libertadores do psicossocial brasileiro foi Pelé e Garrincha. Então ele abriu caminho para muita gente, né? Que o negro pode ser bem-sucedido financeiramente, que o negro pode ser famoso, pode ser respeitado no seu trabalho, pode ser conhecido. Então ele colocou o negro brasileiro num outro patamar. No fundo, Pelé foi importantíssimo para essa questão da autoestima do negro em geral.
no Brasil. Não só os aficionados de futebol, não só os fãs de futebol, mas todos, né? Todos em todos os campos, em todos. Enfim, Pelé teve esse papel de abrir portas, não é? Enfim, abrir espaços de acolhimento, de consideração e tal. Foi fundamental. Eu ia ver o jogo do Santos, né? Aí tentava imitar alguma coisa que o Pelé fazia, tentava imitar, né? Eu sempre fui fã do Pelé, entendeu? Então, todo time que eu entrava ali, aqueles tinha sempre Pelézinho. Mas de Pelézinho, convidava comigo e ia embora. Sempre jogar. Ele foi uma inspiração total, né? Total, né? O rei do futebol. O rei do futebol. Ele dizia que você pode. Né? Que você pode, entendeu? Quando se fala em esporte, não é à toa que é o atleta do século passado, né? A gente tem que reverenciá-lo, tem que respeitá-lo por tudo que ele fez dentro de campo. Realmente, na minha concepção, não vai haver nenhum jogador nem parecido. Muitos dizem, inclusive, que no dia de hoje eu não jogava. Tenho certeza que o dia de hoje eu jogaria melhor do que naquela época. Meu ídolo na época sempre foi o Pelé. Milésimo gol! Pelé, o Deus do estádio! A maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, vamos proteger os pobres, vamos proteger as crianças necessitadas, vamos pesar em sempre vamos ajudar todo mundo. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças necessitadas. No milésimo gol, o Pelé, ele surpreende todo mundo quando ele declara que dedica aquele gol para as crianças e pede atenção, né, para as crianças de rua. 1969. 69 ele dá um alerta. Era um ato de coragem, era governo Médici e era uma mensagem social. Só que dita pelo maior ídolo que o Brasil já teve no esporte e pelo maior jogador de futebol que o mundo conseguiu produzir e conseguirá produzir. Por mais que muitos brasileiros queiram, mas o Maradona, mas o Messi, mas o fulano, mas o Beltrano, ele é incomparável. Os outros serão eternos súditos. Mas, como brasileiro, muitas vezes gosta de criticar brasileiro, especialmente o que faz sucesso, ninguém prestou atenção na frase que ele disse. Primeira vez que o Pelé resolveu fazer um... O mundo era... O Brasil era uma coisa rural ainda. O Pelé, ele foi incompreendido no sentido dele ter falado de uma questão que era invisível para a sociedade e também foi incompreendido no sentido de ser acusado de falar uma bobagem. Pelé, ali, ele está falando pelas criancinhas, né? Quando ele fala das criancinhas, ele está falando de educação. Ou seja, o governo brasileiro tinha que dar educação para aquela criança negra, pobre, da favela, porque somente com a educação eles iriam conseguir alguma coisa, né? Aí eu acho que o preconceito falou muito alto. Ou seja, quem é o Pelé para falar de educação no Brasil, para tocar no problema de educação? E sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma marca hoje. A gente falando aí praticamente 50 anos depois, eu posso falar que o recado dele foi sensacional e que foi mal compreendido e existiu uma questão de preconceito muito grande aí. Quem é o Pelé para falar sobre a educação brasileira? Talvez se o Pelé fosse... Preconceito muito grande aí. Quem é o Pelé para falar sobre a educação brasileira? Talvez se o Pelé fosse branco, alto, louro, de olhos azuis, poderia ter um outro significado, não é? Caetano Veloso fez uma música, quando o Pelé disse love, 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 também não teve essa repercussão, esse alcance, porque talvez inconscientemente houvesse isso. Houvesse essa coisa de dizer assim, mas, pô, Pelé, e vou te dizer mais, jogador de futebol, né? Jogador de futebol, pô, mensagem de jogador de futebol, pô, esses caras são uns iletrados, eles não sabem nada. Aí o pacote é mais... Clubes de todo mundo sonham com um Pelé, com um preto. Assim, Pelé cumpriu uma missão: permitir que os pretos, brasileiros e de todo o mundo pudessem livremente ser pretos. De utilizar toda a sua
projeção, toda a sua visibilidade em favor de um grupo. Essa é uma política muito potente no Brasil e muito disseminada. Eu diria que o Pelé incorporou efetivamente a ideologia do embranquecimento, até porque o Pelé entrava em qualquer lugar que nenhum negro entrava, porque ele era o Pelé. E eu acho que ele não conseguia entender, ele não conseguia perceber essa distinção que faziam com ele enquanto negro, entendeu? As pessoas tinham o Pelé enquanto o máximo do futebol, enquanto o astro maior do futebol brasileiro, né? Então ele não tinha... Eu confesso que acho muito difícil ele ter vivido algum momento de discriminação racial, entendeu? Pode ter sido fora do Brasil, mas aqui no Brasil, enquanto ele jogou, ele era soberano, era absoluto e, portanto, todo mundo o reverenciava. Uma época, uma postura mais política do Pelé. Acho que no exercício do seu trabalho, ele foi perfeito. E o que ele fez pela raça negra foi a afirmação desse trabalho. Eu nunca vi o Pelé chegar e dizer assim: ah, você que é negro, seja humilde, seja subserviente. Não, ele nunca fez isso. Agora, ele também nunca chegou a dizer assim: ah, fui vítima de racismo aqui ou ali. Imagino que nunca tenha sido, porque para muitas pessoas, equivocadamente, o Pelé não tem cor. Só que o Pelé é negro. E acho que, de uma maneira, do jeito dele, de uma maneira silenciosa e objetiva, ele fez muito pelos negros. Para mim, o principal legado que o Pelé deixou, cara, onde a gente vai no mundo, as pessoas falam Pelé e o Pelé representa. Ele como negro, ele acabou representando aquilo que é o máximo. O cara é considerado o rei do futebol, né? Então, o maior legado que ele pode deixar, ele está deixando para nós, né? Querendo ou não, a gente chega no lugar, as pessoas... Pelé... Entendeu? Então, agora se ele vai ficar gritando aos quatro cantos que isso, aquilo, isso aí é muito pessoal, cara. Não tem um jeito de se posicionar. Eu fui muito beneficiado com vários lugares que fui morar, quando fui morar no Japão, Portugal, Alemanha. O fato de Pelé acabava sendo a entrada, a porta de entrada, então... Isso é um bom legado, acredito que... E ele, como negro, isso aí para nós foi ótimo, entendeu? Então, eu quero pegar aquilo que é bom, aquilo que eu acho... Eu fico com as coisas boas da pessoa. Então, Pelé, para mim, como acredito que para vários brasileiros, foi porta de entrada em vários lugares.